Primeira leitura. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o cifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém. Pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhes: não olhes para sua aparência, nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais a minha mente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com o óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mais uma vez. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não
Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como os filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discernir o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Como o Evangelho é longo, nós vamos dialogar, fazendo então o diálogo com as pessoas que aqui estão. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu. Então perguntaram-lhe: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizes ter nascido do cego. Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isto não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é o maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias.
Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor. e prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Querido Monsenhor Geraldo, caro Diácono Márcio, querida comunidade, estamos no 4º domingo da Quaresma. Todos os domingos a gente para aprender. Todos os domingos Jesus nos ensina, porque nós estamos obedecendo a voz do Pai que disse: Este é o meu Filho amado, escutai-o. No primeiro domingo da Quaresma, Jesus se revelou como sendo o pão da vida. Quando enfrenta as tentações do demônio, que o desafia para que transforme pedras em pães, Jesus diz: nem só de pão vive o homem. Ali estava falando aquele que depois vai dizer: eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. No segundo domingo, nós fomos então com Jesus para o Monte Tabor, e lá Jesus se transfigura, e a gente ouviu da nuvem luminosa a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, escutai-o. No terceiro domingo, que foi domingo passado, nós tivemos um encontro com Jesus e a samaritana no poço de Jacó. Ali Jesus se revelou como sendo: eu sou a água viva, quem bebe desta água nunca mais terá sede. E a samaritana bebeu tanto da água
que esqueceu o pote lá no poço de Jacó. Tornou-se fonte e foi jorrar a água que ela bebeu do próprio Jesus, que anunciou, foi anunciar, jorrar para os outros que vieram para beber também da fonte. A samaritana falava de poço, Jesus falava de fonte. Hoje nós temos um encontro muito especial e este sinal importante, onde Jesus vai se revelar como sendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No próximo domingo vai ser o evangelho da ressurreição de Lázaro. Aí é quando ele vai dizer: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. De modo que na quaresma a centralidade é em Jesus Cristo, que vai retomando Êxodo 3, quando Deus revela pela primeira vez o seu nome à humanidade através de Moisés. Eu sou, te envia, Moisés. O evangelista João pega este egoimi, o eu sou, e vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, apresentando Jesus como sendo a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós, e apresentando Jesus como sendo Deus, eu sou. Então hoje ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas. Coisa boa, não é? Quem segue Jesus está sempre na luz. Noutra oportunidade ele diz: um cego não pode guiar outro cego. Aí ele, logo na primeira parte do evangelho, ele retoma uma questão tradicional do ensinamento profético. Na teologia profética vai refletir o seguinte: no Antigo Testamento, se alguém está doente, ou se alguém nasceu cego, coxo, aleijado, surdo, mudo, ou tem uma doença, é porque pecou, ou então é consequência do pecado dos pais. Jesus vai passando com seus discípulos diante de um cego de nascença. Os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? Jesus diz: nem ele e nem os pais, porque Jesus supera a concepção tradicional e que responsabilizava a culpa de um, era transmitida para os outros. Jesus vai dizer, retomando a teologia da literatura sapiencial, que responsabiliza cada um pelos seus atos. Nem foi ele, nem foram os pais, mas é para que a obra de Deus seja manifestada. E Jesus trabalha, pega o elemento, o barro. A Bíblia não diz que a gente foi feito do barro. Logo, o barro é restaurador. Cuspiu no chão e o cuspe passa pela língua. De onde vem a palavra? Cuspe, unindo esses dois elementos simbólicos, a palavra e a terra, fez aquela lama e botou nos olhos do cego e disse: vai te lavar lá na piscina de Siloé. O cego foi, ou seja, a obediência é muito importante, e voltou enxergando. Começa a confusão. E o texto é o interrogatório jurídico. Depois os advogados, os juízes, os promotores, homens e mulheres da lei, podem retomar esse texto
e vê esse interrogatório jurídico, onde Jesus vai aparecer no final como sendo o advogado. É Jesus quem vai advogar a causa do cego. O homem que antes era cego e foi curado, foi chamado pelas autoridades para negar a única coisa que ele tinha certeza: eu era cego e agora estou vendo. Mas o interrogatório foi acusando: não, isso aqui é uma farsa, não pode ser verdade que um pecador cure um outro. E começa o interrogatório, de modo que nós temos uma inversão bonita, como no evangelho do domingo passado, que houve a inversão da sede. Quem tinha sede no domingo passado, no encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, era Jesus que tinha sede. Mulher, dá-me de beber. Depois Jesus esquece a sede dele, provoca a sede na mulher. A mulher esquece o pote lá na beira do poço. Houve uma inversão aqui também. O texto trabalha essa inversão bonita. O que era cego foi enxergando cada vez mais. Foi enxergando cada vez mais, até enxergar a luz que é Jesus. Os que diziam que enxergavam, os fariseus e os doutores da lei, foram ficando cegos e não enxergaram Jesus. Logo continuaram nas trevas. Em casa, vocês vão dar uma olhada nesse texto e vão vendo a insistência. E o cego, o que era cego, vai enxergando cada vez mais. Enxerga, em primeiro lugar, quem é um profeta, é o Messias. Você acredita no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia? Eu que estou falando com você. Então eu acredito. É a profissão de fé. Depois Jesus, o homem foi expulso da comunidade, porque ficou do lado de Jesus e não do lado da lei. E toda questão, todo questionamento era porque era sábado. Tudo isso aconteceu no dia de sábado. E era proibido por lei realizar esse tipo de trabalho no dia de sábado. Ora, para Jesus, o homem é mais importante do que a lei. Ora, alguém era cego de nascença, ficou curado. Isso é muito mais importante do que a lei. Mas para os doutores da lei, para os fariseus, só viam a desobediência da lei. Esse homem não conhece a Deus. Esse homem não conhece a lei, porque fez esta ação no dia de sábado. Expulsaram o homem da comunidade. Jesus acolheu, porque Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus declara o seu projeto de evangelizador, seu programa de vida, ele vai dizer: eu vim para salvar, eu vim para curar, restituir a vista aos cegos, para libertar os presos, para publicar o ano da graça do Senhor. E disse mais: eu vim em busca dos pecadores, porque quem precisa de médico são os doentes. O que a lei expulsava, Jesus acolhia. Tão bonito o Papa Francisco trabalha nessa linha. Ele escuta muito o Evangelho. Ele disse para os padres, tem dito sempre para os padres: acolha os pobres, acolha os pecadores, vão ao encontro do povo, se misturem com o povo. E disse aos bispos aqui: tirem da cabeça de vocês a psicologia de príncipes, que uns se sentem príncipes, né? Quando bota assim a mitra, parece que são reis. Aí ele disse: vão servir aos pobres, vão em busca das ovelhas, vão se misturar, vão para as periferias e voltem com o cheiro das ovelhas.
Como isso é forte. Voltem com o cheiro das ovelhas, porque o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Bom, concluindo, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Concordam? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Os fariseus e os doutores da lei estavam nessa condição. A luz estava diante deles, mas eles não enxergaram a luz, continuaram caminhando nas trevas. Por isso que numa outra oportunidade Jesus disse: as prostitutas e os ladrões entrarão no céu primeiro do que vocês. Não é porque fosse melhor do que eles, não. É porque ouviram a voz do Filho amado e mudaram de vida. Mas eles não quiseram conversa, não quiseram saber de ouvir a voz do Filho amado. Em muitas oportunidades que eles tiveram de encontrar o caminho, eles rejeitaram a luz. Aplicando a nossa vida, Jesus hoje que se revela como sendo a luz do mundo. Quem encontra Jesus é iluminado. Quem encontra Jesus se transfigura. Quem encontra Jesus se converte, muda de vida. Vamos então trazer essa palavra para o coração da gente. E vamos nos perguntar: quais são as minhas cegueiras? O que é que me cega ainda hoje? E que eu preciso ficar curado? Às vezes tem gente que consegue ser mentiroso a vida inteira. É cego. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente engana o marido, engana a mulher, engana o pai, engana a mãe, os filhos, mas ninguém engana Deus. Lembra da primeira leitura? O homem julga pela aparência, Deus olha o coração. Na escolha de Davi, ao olhar para os 7 filhos de Jessé, cada um mais formoso do que o outro, Deus indica: é o menor, é o mais novo, é esse aqui que é o eleito de Deus. Porque Deus não julga pela aparência, nós sim. E nessa quaresma vamos nos corrigir. Nós temos uma mania muito feia: julgar os outros. Olha para o outro e diz: fulano é, cicrano não é, esse é ladrão, esse é homossexual, esse trai o marido, essa bota chifre. A gente já vai logo catalogando. Cada um tome conta da sua vida. Porque Deus olha o coração, nós olhamos a aparência. Vamos olhar menos, vamos tratar a pessoa pelo que ela é, não pela roupa que ela veste. Em alguns lugares, quando a gente chega, a pessoa olha a gente de cima a baixo para ver a etiqueta. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Chama-se futilidade. Futilidade. Valemos pelo que somos, não pelo que temos, não pelo aquilo que nós aparentamos ser. Então, do que é que eu preciso me curar? Da minha cegueira. Aquele pecado que eu carrego, aquela situação que me escraviza, e que eu digo: oh meu Deus, se eu não tivesse essa situação, como a minha vida seria melhor? Pois então escute a voz do Filho amado, e o lema da campanha da fraternidade que diz: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus não quer ninguém escravo de nada. Voltemos, portanto, para as nossas casas, e nessa semana vamos nos lembrar: Jesus é a luz. Se eu me encontro com Ele, eu não caminho nas trevas. Eu vou solucionar aquele problema, vai melhorar a minha vida nesta situação, porque Ele é a luz que ilumina todos nós. Que Deus então, através do Espírito Santo, nos ajude a nos livrarmos da cegueira da arrogância, a cegueira da prepotência, a cegueira do orgulho, a cegueira do egoísmo.
da maldade, do julgamento. Sejamos livres. Que Deus nos ajude a realizarmos o seu projeto neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.